Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. E vamos a isto. Os nossos politicamente incorretos, prontos para mais uma edição. Francisco e André, bom dia, bem-vindos e bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia a ti, Francisco, bom dia também aos ouvintes da Terra Nova. E estamos aqui para mais uma edição do Liberdade de Expressão. Infelizmente vamos voltar a começar mais uma semana com um ponto prévio um bocadinho mais infeliz, neste caso dois, mas vamos começar então com a morte, infelizmente, do poeta Nuno Judice, que morreu aos 74 anos. O poeta, ficcionista, tradutor, dramaturgo, em que tem uma obra literária que soma perto dos 80 títulos, que se estendem também ao conto, ao romance e ao ensaio. Deixou-nos então no domingo, no dia de ontem, numa informação que foi transmitida pelo Presidente da República, numa nota publicada no site. Portanto, nós aqui obviamente só deixamos a nota de pesar a todos os familiares e amigos e todos os que conheciam o poeta, neste caso, pelas suas obras literárias, e obviamente que passem pelo luto da melhor maneira. Outra nota também um bocadinho mais infeliz é relativamente a António Pacheco, de 57 anos, que neste momento se encontra em morte cerebral. O ex-jogador de Benfica, Sporting e Portimonense tinha sofrido na semana passada, na terça-feira, uma paragem cardíaca enquanto estava a jogar o jogo de bowling em Portimão na semana passada, e está neste momento a lutar então entre a vida e a morte no Hospital de Faro. Obviamente que nós só desejamos também aqui a recuperação o mais rapidamente possível a este ex-jogador. E obviamente que deixamos então as melhoras e que tudo corra bem daqui para a frente, e que nós para a semana consigamos ter a notícia de que já está tudo a correr bem com António Pacheco. Portanto, as melhores forças para o ex-jogador a ultrapassar esta fase. Sim, aqui aqui não há muito mais a dizer. O André disse tudo. Infelizmente, o Judice, um poeta, um nome, acho que se pode dizer um bocadinho incontornável da cultura portuguesa, que desapareceu. É algo que, infelizmente, ao longo dos últimos anos e principalmente das últimas semanas, temos referido várias vezes aqui, e é algo que nós nunca gostamos de ter. Em relação a António Pacheco, a filha também já vem nas suas redes sociais publicar que o pai infelizmente se encontra num estado irreversível, e que quando houver notícias de um falecimento oficial, que não vão saber por mais ninguém, senão pela própria família. Mas aqui, em relação a António Pacheco, esperar pelo melhor, esperar por aquilo que pode vir. Em relação a Nuno Judice, dar os sentimentos à família e a todos os amigos, porque infelizmente, mais uma vez, e à própria cultura portuguesa, acho que se pode dizer isso, porque mais uma vez é um grande nome da cultura portuguesa que se perde. Passando para outros pontos prévios aqui rapidamente sobre o futebol, sobre o desporto, aliás, não sobre o futebol, sobre o desporto. Portugal perde com a Hungria e infelizmente falha assim a presença nos Jogos Olímpicos. Falo da seleção de handball, que infelizmente não conseguiu a presença. A seleção de handball precisava de um resultado positivo contra a Hungria, algo que não conseguiu no último domingo, e por isso, infelizmente, Portugal assim viu como falhada esta oportunidade de estar presente nos Jogos Olímpicos de handball. Que o handball em Portugal tem ali estado numa posição um bocadinho de cresce, não cresce, ali não se percebe muito bem para onde é que vai, mas acreditamos que pode ser que no futuro estejamos nos Jogos Olímpicos e lá está, quem sabe, conquistar uma medalha, que é isso que nós desejamos sempre. Continuando com os pontos negativos no desporto, aqui a seleção de rugby nacional perdeu na final da Rugby Europe Championship, algo que venceu, competição que venceu na sua edição anterior, frente à Geórgia. Portugal aqui queria vencer o seu segundo título, infelizmente não conseguiu. A seleção nacional de rugby, que chegou ao Mundial, acreditava-se que poderia dar um salto, mas de um momento para o outro ninguém se percebe muito bem o que é que está a acontecer, porque troca-se e destroca-se de treinador. O treinador é contratado, nem sequer chega a treinar a equipa num jogo e sai. Ou seja, é bom que a Federação Nacional de Rugby pense naquilo que é o futuro e pense nesta seleção com a seriedade que teve até aqui, porque não é só chegar ao Mundial, está feito, é todo o trabalho que tem que vir depois e tem que acontecer. E agora poder dar os parabéns a uma equipa, para os membros deste painel de comentários não é muito positivo, mas
para os seus adversários, sim. O Futebol Clube do Porto venceu na final da Taça de Portugal do basquetebol o Benfica, conquistando assim mais um troféu. O Porto conquista assim mais um troféu nesta modalidade. Parabéns à equipa do Futebol Clube do Porto. Os membros deste painel não estão assim tão felizes em relação a isto, mas no final do desporto, no desporto é assim, dar os parabéns a quem ganha também faz parte do desporto, por isso, parabéns à equipa do Futebol Clube do Porto. Exato, e começo por esse último ponto em nós, pronto, ao sermos isentos, temos de acabar por trazer esse ponto e dar os parabéns então ao Futebol Clube do Porto por essa conquista e por essa vitória. Relativamente aos outros dois pontos das seleções portuguesas, quer no handball, quer no rugby, obviamente que há muito trabalho pela frente e nota-se que existe muito trabalho pela frente. A seleção de handball tem aqueles altos e baixos e está sempre presente em competições internacionais e depois acaba por ganhar ou por perder, mas acaba por ser bastante importante a presença das nossas equipas portuguesas em este tipo de competições como são os Jogos Olímpicos. Relativamente à do rugby, obviamente que é muito trabalho pela frente e ter, como o Francisco disse, um foco maior na seleção portuguesa, porque eles bem que precisam e bem que trabalham para isso. Ainda no desporto, vamos falar agora de Ciro Immobile, o avançado da Lazio, que foi agredido na semana passada verbalmente e fisicamente por um grupo de adeptos enquanto deixava o filho de 4 anos na escola na manhã de sexta-feira. A agressão aconteceu após os órgãos de comunicação social afirmarem que o capitão do clube foi responsável pela saída do treinador Maurizio Sarri após um frente a frente com o técnico, e obviamente que isto é algo que é inaceitável, é inadmissível acontecer, e os órgãos de comunicação social também deveriam ter um bocadinho de mais noção daquilo que publicou exatamente. Falamos obviamente do exemplo de Portugal e toda a gente vê bem aquilo que a maior parte das vezes se publica pelos órgãos de comunicação em Portugal, mas aqui a Itália exatamente o mesmo fim. É ter exatamente esse mesmo cuidado e, obviamente, que nós, pessoas, enquanto adeptos, também temos de ter a plena noção do que é a vida pessoal, a vida de trabalho e nunca chegar a este ponto. Podemos tirar ilações aos jogadores dentro do estádio, quando eles se dirigem exatamente em direção aos adeptos, quando se dão esse trabalho para se dirigir para com os adeptos e sócios, mas agora este tipo de ocasiões, enquanto um pai simplesmente está a deixar um filho na escola, não faz sentido. Apesar de ele ser um jogador de futebol, não deixa de ser um pai de família, não deixa de ser uma pessoa que está ali por trás, e portanto este tipo de ações acabam por manchar um bocadinho o futebol e acabam por manchar um bocadinho aquilo que é exatamente o amor e o espírito por futebol, e independentemente de ser o próprio jogador a expulsar, entre aspas, um treinador de um clube ou não, este tipo de ações não devem acontecer, e obviamente que eu espero que estes adeptos sejam notificados e sejam então impedidos de entrar em qualquer estádio de futebol nos próximos anos. Assim, é assim que tem que ser. Infelizmente, neste caso, a Itália tem problemas com o comportamento de adeptos, faz-me lembrar outros países e agem pouco, fazem-me lembrar de outro país, por acaso, da Europa, mas, acima de tudo, existe, como nós já falamos aqui diversas vezes, uma facção bastante extremista, inclusive politicamente, em relação à Lazio, ligados a movimentos fascistas, e de uma vez por todas tem que se salientar e acordar para isto e parar com este momento triste, por assim dizer. E aqui, dando início também às nossas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, uma nota rápida: no último 16 de março celebrou-se os 50 anos do golpe das Caldas, que aconteceu a 16 de março de 1974, falhou bizarramente a derrubar a ditadura portuguesa, mas não teve um envolvimento direto, mas muito daquilo que foi aprendido, acima de tudo, no planeamento do 25 de Abril saiu daqui, por isso 50 anos daquilo que era o início do fim da ditadura em Portugal, que se viria culminar e cumprir-se de Abril a 25 de Novembro de 75, ao contrário do que muitos por aí que se dizem dono do 25 de Abril pensam. E como diria, por exemplo, Marisa, é preciso perder para depois ganhar, portanto aqui está um belo exemplo daquilo que foi para a luta para a nossa democracia, portanto aqui celebrar então essa data. Como último ponto prévio, também muito rapidamente, não poderemos deixar de falar obviamente nas eleições na Rússia. Vladimir Putin ganhou as eleições com 88% dos votos, surpreendendo um total de 0 pessoas. A eleição deve mantê-lo no poder até 2030, o ano em que vai completar 77 anos, e tem a possibilidade
possibilidade de fazer mais um mandato adicional até 2036, com uma alteração à Constituição feita em 2020. Portanto, aqui não há surpresa para ninguém que Vladimir Putin nas eleições russas tenha ganho, tendo em conta o que acontece aos opositores de Vladimir Putin. Não quero que me aconteça o mesmo que os opositores, portanto vou tentar não dizer muito, mas acaba por não ser surpreendente esta vitória. Ganhou em democracia, entre aspas, mas vamos lá ver então como é que vão ser estes próximos anos de mandato de Vladimir Putin. Muito se espera por aí pela frente. Temos uns Jogos Olímpicos à nossa frente em que Macron já pediu a Vladimir Putin para cessar fogo com a Ucrânia, neste caso, para que durante os Jogos Olímpicos não haja confusão, mas vamos lá ver. Não vou dar os parabéns, obviamente, porque não foram eleições democráticas, mas vamos ver então, daqui nos próximos 6 anos, o que é que Vladimir Putin nos trará. Aqui é claramente dar os parabéns. Uma coisa é boa, Putin ao menos não tem problemas de arranjos políticos governativos, porque claramente teve uma maioria absoluta. É caso para dizer uma expressão popular que é o quê? Não há muito a dizer. Vladimir Putin venceu, não surpreendendo ninguém. E continua esta jornada pelo mundo fora. Eu sei o que é que algumas pessoas diriam se fosse noutros países, mas, enfim, não vale a pena sequer nos alugarmos muito nesta situação. Aconteceu, Vladimir Putin venceu na Rússia e é ver o que é que vai acontecer nos próximos 6 anos do mundo, até porque do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, também quem se perfila para vencer não traz nada de positivo para o que aí vem, mas vamos lá ver, e mais uma vez estamos num momento delicado da nossa história e talvez começar... Nenhum dos dois, Francisco, desculpa lá de interromper-te. Sim. Mais uma vez estamos num momento delicado da nossa história, como é começarmos a aprender com a história e não voltar a fazer os mesmos erros, mas isso sou eu que sou um bocadinho picuinhas em relação a isso e acho que andarmos todos a pancada uns com os outros não é positivo para o mundo. E agora falando também de um assunto sério, a Caritas Nacional avisou que está a chegar ao limite da sua capacidade de ajuda dos migrantes. Foi já à margem e após um Conselho Nacional da Caritas que através de uma comunicação oficial, a Caritas avisou que a atual situação de apoio a imigrantes em Portugal está a chegar a uma linha vermelha, apesar da Caritas dizer que o acompanhamento, apesar da Caritas dizer que tem continuado este acompanhamento, que está disponível para continuar a cobrar, mas avisou os governos, o Estado português, que está a chegar à sua capacidade limite e que é importante que este assunto seja pensado a longo prazo e com um consenso geral. Aqui a Caritas a dar a entender, pelo que eu percebi da comunicação, que o que a Caritas quer é que este apoio seja criado uma espécie de rede, que se apoie muito bem, que se apoie mutuamente, e que não seja apenas continuar, e que o Estado não se limita destas funções, que é muito importante, e que não se encoste às instituições. Neste caso, a Caritas, a comunicação da Caritas diz claramente, tendo a Caritas um papel supletivo, não poderá continuar a substituir-se às competências do Estado. É importante, mais uma vez, este apoio, este trabalho fantástico que a Caritas faz nos diversos pontos do nosso país. Aqui não se fala, aqui nós não falamos apenas por ser uma entidade ligada à Igreja, estamos a falar de uma entidade que factualmente tem um papel social de apoio muito importante, não só a imigrantes como a pessoas mais desfavorecidas, e isto é claro, basta falarmos próximo da comunidade, não é preciso pesquisarmos muito para percebermos esta importância, e por isso sim, quando estas instituições vêm a público dizer este tipo de coisas, é importante que todos tenhamos atenção e que o Estado português tenha atenção. Não digo Sr. Ministro, porque nesta altura não é isso, e o assunto é muito sério, mas factualmente é importante pensarmos de forma séria no apoio a migrantes, não é venham cá e depois ver o que acontece, não. É antes dos migrantes virem, termos noção do apoio que lhes vamos dar e daquilo que lhes podemos dar. Porque para trazermos pessoas para cá que vão estar a viver em condições extraordinariamente precárias, com várias notícias que nós temos visto ao longo dos últimos anos,
se calhar não estamos a ser humanistas como queremos e estamos apenas a querer parecer bem na fotografia. E parecer muito bem da fotografia numa postura como esta faz-nos tanto ou até mais vilões do que aqueles que obrigam estas pessoas a sair das suas terras natais. Por isso, convém de uma vez por todas nos deixarmos de histórias, de fantasias e olharmos para isto de forma séria, prática e consciente e deixarmos de tornar isto uma discussão de que eu sou mais amiguinho que tu e uma discussão séria, acima de tudo em relação à dignidade humana como este assunto merece. Sim, muito rapidamente, não é só, por exemplo, também cortar os apoios que o Estado tem vindo a cortar ao longo dos meses e depois trabalhar em conjunto exatamente com este tipo de organizações para que não se chegue a este ponto em que temos uma instituição que já está, por exemplo, a arrebentar pelas costuras, entre aspas, na questão da ajuda. Não que não esteja a ajudar na mesma, obviamente, e a Caritas disse também plenamente que vai continuar a ajudar enquanto puder, mesmo já estando, por exemplo, a chegar a um ponto em que já não consegue mais, mas é óbvio que o Estado também deve entrar, neste caso, em conjunto com esta organização e com outras que apoiam os migrantes, ou que então crie mais apoios, ou se não os dá, exatamente como eu disse, primeiramente, que se junte então a este tipo de organizações e que ajude as pessoas que necessitam, pelo menos nas fases iniciais, porque depois a partir do momento em que consigam endireitar a sua vida já não precisam tanto, mas fica aqui um ponto essencial de que as organizações, nós podemos ver, as organizações estão aqui sempre para ajudar, mas chega a um ponto em que já não conseguem ajudar mais e temos de ser nós também, população, através do Estado, que temos de dar um bocadinho mais ajuda a estes cidadãos que chegam e estão a fugir exatamente dos países dele, que em situações obviamente muito preocupantes. E está tudo dito por esta semana. Para a semana então cá estaremos para ajudar também muitas mais pessoas a ter noção exatamente de como e do que se está a passar pelo mundo. Espero que tenham gostado e, portanto, a todos, até para a semana. Até para a semana.